Problemas de última hora não paravam em nada a confiança do time. Sou eu, Gabriela! Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu vou entrar no Big Brother. As duas seleções usavam o mesmo amarelo na cabeça. Eu hoje fui fritar uma carne, a carne tava podre. O Brasil causou o reserva. Mas cadê o segundo uniforme? Agora fica dando vep, 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 vep. Não é a carne, a carne tava podre. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Tô indo pra Cabeça da Vaca sexta-feira. Curti o brócolis de minha mãe. É muito doido. Para isso, Nete! Não. Não o quê? Eu tô achando minha beleza.